Bom dia, Igreja Jornada. Estou com a minha camisa legendária para o devocional diário de hoje, porque tem um motivo muito especial. Uso essa camisa para desafios espirituais e hoje o povo de Deus, aonde nós lemos, também vai viver um desafio muito grande. Se você já fez a tua leitura bíblica do dia de hoje, está nos acompanhando talvez pelo podcast ou talvez está nos acompanhando pelo Spotify, né? Não está aí no YouTube? Nos acompanhe sempre, seja muito bem-vindo. Pastor David Carvalho, se você não me conhece, pastor da Igreja Jornada, pronto para compartilhar o nosso um ano lendo a Bíblia aqui, para terminarmos a Bíblia em um ano. Então hoje nós estamos em 1 Samuel, capítulo 4 ao capítulo 8, muitas coisas acontecem aqui. Israel é derrotada pelos filisteus, e que povo que perseguia, né, o povo de Deus, os filisteus. Nós temos a arca roubada, nós temos Elio, que era o senhor de Samuel, que ao receber a notícia ele morre. Nós temos Samuel levando o povo à vitória através de arrependimento. Nós temos o povo ignorando Deus e dizendo: nós queremos um rei sobre o nosso povo e queremos que Deus não seja mais o nosso rei. Então vamos ler os versículos de hoje. 1 Samuel capítulo 4, versículo 22, diz assim: e foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. A esposa de Finéias agora está dizendo isso por quê? Porque a arca da aliança que Deus tinha feito com eles era o lugar onde a presença de Deus estava. Então, você lembra isso lá nos primeiros 5 livros da Bíblia? Eles caminhavam com a arca da aliança no meio do deserto, Deus sempre estava com ele, então enquanto Deus estava com eles, eles venciam, eles continuavam, e a arca ficou no meio do povo de Deus durante todo o livro de Juízes, para que eles pudessem, né, aprender a morar no meio da presença de Deus com todas aquelas leis que eles tinham recebido. Mas agora os inimigos de Deus, né, tamanha imoralidade que aquele povo tinha, perderam a guerra de uma forma que a arca foi levada embora. Então, segundo versículo de hoje, 1 Samuel capítulo 7, versículo 3, é uma frase que Samuel está dizendo ao povo, chamando Israel a um arrependimento. Ele diz: se com todo o vosso coração vocês voltarem ao Senhor e tirarem de dentro de vocês os seus deuses estranhos e os astarotes, e preparar o vosso coração ao Senhor e servir a Ele somente, então as promessas virão. Mais uma vez aqui, o caminho é sempre o mesmo com Deus, né? O evangelho ele é simples em si mesmo, a quem complica somos nós nos momentos de guerra. Samuel está dizendo: se vocês tirarem a idolatria do seu coração e se arrependerem a Deus, o jogo vai mudar, nós vamos vencer, a vida vai voltar a ser abençoada como era antes, e isso acontece. E em 1 Samuel capítulo 8, versículo 19, a Bíblia diz assim: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Então, o que acontece mais à frente no capítulo? Mesmo após eles terem sido abençoados, mesmo após eles vencerem os inimigos, mesmo após Deus envergonhar o rei Dagon no meio do outro povo, porque a estátua, né, caía e ficava como se fosse prostrada à presença de Deus, todo falso Deus precisa se prostrar diante de Deus. Mesmo assim, aquele povo disse: olha, a gente quer ter um rei. E é aqui que começa o desafio desse povo, porque eles vão buscar um rei homem para os governá-lo, mesmo que Deus não queria. Deus vai dizer: olha, eu vou deixar ser feito o desejo desse povo então, mas não era o desejo que eu tinha. Então eles estão dizendo para Samuel: Samuel, a gente rejeita a ideia de Deus ser o nosso governador, nós queremos ser governados como todos os povos são. Mais uma vez o povo rejeitando a Deus. Então Israel é um povo difícil, é um povo desafiador. Então aqui nós temos John Stott falando: o maior perigo espiritual nem sempre é perder batalhas, mas querer viver como o mundo. Então o desafio do crente não é perder uma oportunidade aqui, outra ali, mas o desejo de ser como o mundo, viver como o mundo, fazer como o mundo, caminhar como o mundo caminha, se vestir como o mundo veste, comer como o mundo come, cuidar da saúde como o mundo cuida, cuidar da família e dos negócios como o mundo dá os seus jeitinhos. Então é muito importante que nós, como cristãos, assim como John Stott escreveu, teólogo muito respeitado, nós também tenhamos essa visão de que Deus é um Deus que não deve ser rejeitado, mas aceito no nosso coração, para a honra e glória do seu nome. Que Deus abençoe o teu dia, um grande abraço e que seja sempre uma grande bênção em Jesus.